Nós vamos olhar os pontos que podem ser sorteados de inglês. Na sexta-feira, nesta sexta, serão sorteados os pontos. Nós temos 6 pontos, eu passarei agora pelos 6 pontos. Aí eu avalio que eu falarei algumas coisas no sentido da amplitude da aula. Nós já falamos isso em aulas anteriores, mas pelas aulas que eu recebi de vocês de inglês, já há uma base interessante, uma base importante. Talvez o que possa agora é agregar alguns pontos que são específicos da Prefeitura de São Paulo e que pode permear esses planos de inglês. Então, é essa busca por essa complementação, entende? Daqui até sexta nós vamos trocando, eu vou tentando com você complementar o seu plano. Na sexta nós temos o sorteio do ponto da manhã, ponto da tarde, você vê corretamente qual é o seu. E da sexta até o sábado, nós temos que pegar aquele ponto sorteado, terminar de ajeitá-lo em todos os sentidos e subir na plataforma da FGV. Já no domingo, vocês vão fazer a aula de 12 minutos, esta aula que foi subida no sistema, né? Que foi subida lá no site da FGV. Então, é isso. Eu deixei agora para esta reta final, essa discussão sobre inglês, exatamente porque os planos, eles já têm uma base interessante, uma base legal. O mais interessante é sempre nós olharmos qual a expectativa da banca. A banca tem uma expectativa sobre coisas que nós temos que colocar lá. E só. Então, esses pontos específicos de expectativa da banca, você dá sempre uma olhada, é sobre eles que nós falaremos agora. Veja se eu trago alguma especificidade, de repente, relativa ao ciclo, mas, enfim, os planos que tenho de inglês, né, das pessoas que estão fazendo inglês, os pontos comigo, as aulas comigo, os planos comigo, eles já estão bem encaminhados. Falta agora a gente ir fazendo fechamentos para eles ficarem legais. Enfim, então, o primeiro ponto que pode ser sorteado é este aí, né? Para a cargo de língua inglesa, inglês. Elaborar um plano de aula. Esse começo é sempre igual, né? Desenvolver uma aula de língua inglesa, 12 minutos, é o que você fará no domingo, 12 minutos. Aí, agora que está a chave, primeira chave. Para estudantes do ciclo autoral. Para estudantes do ciclo autoral. Como são estudantes do ciclo autoral, você não pode perder de vista. Do meu ponto de vista, você não pode perder de vista o TCA, Trabalho Colaborativo de Autoria. Há uma especificidade no ciclo autoral, 7º, 8º ou 9º ano, em relação ao ciclo autoral, 7º, 8º e 9º ano, e tem um TCA. Trabalho Colaborativo de Autoria. O que é o TCA? O TCA é um trabalho, enfim, de base social, ou seja, os meninos olham um problema na sociedade, na comunidade, na escola, no entorno da escola, em grupos, por isso ele é colaborativo entre eles. Então, eles têm um problema e aí nós entramos com as nossas disciplinas para trabalhar estes problemas. Então, neste caso, os meninos estão no ciclo autoral, tem um TCA, Trabalho Colaborativo de Autoria, nós entramos com este complemento com a nossa disciplina, neste caso, inglês. Os outros professores entram com as outras especificidades. E o que é o ponto, então? Qual é a temática do ponto? Coletar informações dos colegas para conhecer suas histórias de vida, de modo a valorizar a diversidade. Então, olha, é até simples, né? É um pouco conhecer modos de vida, lógico, em inglês, com proposições que você fará em inglês. Entenda sempre que a aula, ela não é aquela aula padrãozinho de 45 minutos ou 1 hora. Entenda a aula como desenvolvimento deste plano, dessa temática, coletar informações dos colegas. Este ponto, enquanto eixo, enquanto tema, você deve procurar, primeiro, você deve procurar no currículo da cidade de inglês. Casse lá. Vai ter algum lugar que traga e se conecte. Alguns estão com essa mesma
Com essa mesma informação, outros são parecidos. Coletar informações dos colegas para conhecer suas histórias. Veja em que ano isso se localiza. Porque será com este ponto, com este eixo, coletar informações dos colegas, que você vai procurar o outro item da sequência. O outro item da sequência tem código, tem um códigozinho e tem tudo, que são os objetivos de aprendizagem, que você vai pensar, seja do 7º, seja do 8º, seja do 9º ano, ciclo autoral. Deu para entender? Ciclo autoral. Então, olha a referência ao currículo da cidade, estudantes do ciclo autoral, 7º, 8º e 9º ano, a gente tem que caçar lá, ou se está escrito aí, olha, situar a proposta da aula no contexto do currículo da cidade para os estudantes do ciclo autoral, fazendo menção aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão, é isso que eu estou falando, né? Estão lá na matriz de saberes, você deve caçar lá e pensar, copiando de lá, entende? Você pode complementar esse objetivo com ideias próprias, se quiser. Eu sempre vou falar, dá uma complementada. Por quê? O currículo da cidade é base. Dá para você ir além. Aí é contigo. Mas você tem que, no mínimo, pensar de lá com o código e tudo da matriz de saberes, esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento relacionados ao objeto, à temática. Coletar informações dos colegas para conhecer suas histórias de vida de modo a valorizar a diversidade. Beleza. Chegamos, então, à expectativa da banca no ponto central. Então, veja, olha, em especial, e é isso que eu tenho que buscar, hein? Em especial, nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, na matriz de saberes, com código e tudo, em especial sobre a temática da interação discursiva em inglês. Interação discursiva em inglês. Aí, feito isso, você vai para o desenvolvimento da aula, para a metodologia da sua aula. Lembra da nossa aula em que nós falamos, né, aula 2, que nós falamos de alguns modelos metodológicos que você pode usar aqueles, ou outros, não precisam ser todos, né? Você seleciona um ou dois, você que vê, para desenvolver esta temática, ligada à interação discursiva em inglês, ou seja, falando em inglês. As atividades propostas, este ponto você tem que cuidar, né? A expectativa da banca, as atividades propostas deverão se concentrar na coleta de informações entre os estudantes, né, os alunos e seus pares, para que entre eles, conheçam suas histórias de vida, e você vai intervindo, de modo a valorizar a diversidade, estabelecer laços afetivos e convívio social. E você vai intervindo com a interação discursiva em inglês, com o discurso em inglês, com as falas em inglês, ensinando-os a se comunicarem, a se relacionarem, a dizerem quem são, a dizerem o que fazem, o que pretendem, o que objetivam. Falas simples que dá para trabalhar, Lá no final, deve ter pelo menos uma estratégia de avaliação de aprendizagem, coerente com o objetivo de aprendizagem abordado. Então, você, no sentido de promover a intervenção dos estudantes no comprometimento com a concepção da diversidade. Legal. Diversidade, olha, ainda mais agora que há toda essa discussão sobre racismo, essa discussão sobre homofobia, essa discussão sobre gênero, sobre o feminino, dá para ir trabalhando por aí. Isto é importante, ainda mais com meninos nesta idade, né? 12, 13, 14 anos. Né? E aí você vai, então, na aula que está no sistema, lá no Google Sala de Aula, na aula 3, nós falamos da abordagem de avaliação. Pelo menos uma estratégia de avaliação de aprendizagem coerente. Na verdade, quando você fizer esta avaliação da aprendizagem para uma atividade, e eu falando para ti, né, você deve trocar comigo, eu falo para ti, tá legal, ela serve para as outras. Basta você dar uma mudada para adaptar a uma outra aula, um outro ponto. Bom, legal? Ponto 2. A segunda possibilidade é, então, o começo é o mesmo. Qual a temática? Ponto 2. Qual a temática? Estratégias para a escuta
e compreensão de textos orais. Falar, ouvir. Falar, ouvir. Textos orais, textos multimodais. Multimodais é porque eles têm múltiplas linguagens, múltiplas formas, múltiplas estruturas. Em língua inglesa, sempre língua inglesa, que tem por objetivo veicular campanhas para jovens sobre saúde. Olha, neste caso, ensino médio. Então, neste caso, você tem que pegar o currículo da cidade de linguagens, ensino médio. Atenção, hein? Linguagens. E aí, lá no meio de linguagens, você vai achar a língua inglesa, de ensino médio, porque são estudantes do ensino médio. 15, 16, 17 anos. Então, inclusive, a forma de trabalhar, de se relacionar na relação professor-aluno é diferente. Que agora temos jovens. Ok? Situa, então, a temática lá dentro da matriz de saberes de ensino médio. Legal. Procura o objetivo de aprendizagem condizente, e veja em que ano isso está, no primeiro, no segundo, no terceiro, para estratégias para você vai achar com código e tudo na estrutura dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Pinça de lá, tira de lá, coloca do jeito que está lá no seu. Então, foco nas estratégias de compreensão de textos orais em múltiplos modos, ou seja, múltiplas formas de escrever. Então, o que poderia ser um cartão, uma letra maior para ser o lead, né, que chama, letras menores, talvez, no outro espaço, mas tudo em inglês. Mas é objetivo veicular uma campanha para jovens, com linguagem jovem, em inglês, sobre saúde, física ou mental. Física ou mental. Não perca isso de vista. Ensino médio, campanhas para jovens sobre saúde física e mental, ensino médio. Qual o ponto central da banca? Concentrar-se por meio da compreensão geral e informações específicas desses textos nos objetivos comunicativos produzidos nessas campanhas. Então, olha, poderia ser uma campanha sobre ST, AIDS, poderia ser uma campanha sobre cuidar de si mesmo, autocuidado. Dá para buscar essa referência na matriz de saberes de autocuidado, por exemplo, de cuidar de si mesmo, deles fazerem pequenas frases em inglês, de terem chamadas, né, de repente colocar alguns pequenos chamativos lá, pequenas sentenças, né, let's go, it's cool, não sei, outras coisas que podem ser chamativos, você sugere, né, chamativos, né, para essas campanhas, né, como é que vai ter o nome da campanha, que é em inglês também, como é que esses grupos podem se autodenominar, né, dando um nome em inglês para o seu próprio grupo também, como se fosse, sabe, até como se fosse, digamos assim, uma empresa, como se fosse um veículo público fazendo uma chamada para conscientizar estudantes sobre o autocuidado. Olha, autocuidado e valorização de todos sobre a saúde física e mental. Acho que deu para entender, né? Acho que dá para entender. É para fazer alguma coisa chamativa, um cartaz, um pequeno cartaz, uma coisa na internet, uma coisa, um banner, né? Um desenvolvimento de um banner num PowerPoint. Então, alguma coisa que chame, que pode ter imagens também, que eles selecionam, mas que se relacionam com o tema. Campanhas de saúde física e mental para jovens, com linguagem em inglês para jovens. E você vai propondo como trabalhar isso na aula. Você propõe como trabalhar isso na aula, como envolver os jovens do ensino médio. Como é que eles vão fazer uma campanha para atrair outros jovens para cuidar de si mesmo, autocuidado, valorização de si, dos seus corpos, das suas ideias e tudo mais. Ensino médio. Terceiro ponto. Então, elaborar o plano de aula,
Ciclo autoral, voltou aqui ao ciclo autoral, né? Sétimo, oitavo e nono ano. Sétimo, oitavo e nono ano. Sétimo, oitavo ou nono ano, ciclo autoral. Lembra do TCA. É alguma conexãozinha com o TCA. Não precisa ser uma grande elaboração. Alguma conexãozinha para você mostrar que você sabe, porque isso está no currículo da cidade. Qual é a temática? Estratégias de identificação nos textos de publicidade e propaganda, os argumentos principais e as evidências, exemplos que os sustentam. Então, neste caso, cabe uma pesquisa do professor com foco, né, nessa identificação de textos de publicidade e propaganda em inglês. Em inglês. Então, está até escrito lá na expectativa da banca, lá embaixo, olha, textos de publicidade e propaganda em inglês que circulam socialmente, portanto, que estão na moda neste momento, que estão aparecendo por aí neste momento. Olha, o tema dessa semana nem tem outro, né? Dessa semana falaria assim, ó, tem uma série de discussões sobre racismo, sobre ser antirracista. Poderia ser isso, ou não. Pode ser qualquer outra coisa, entende? É importante que esteja alguma coisa que esteja em evidência neste momento, em inglês, e trabalhar com elas. Como é que pega o texto em inglês? Então, neste plano aqui, no terceiro, no próprio plano, você pode usar umas imagens. E lá no dia da aula, no domingo, você pode levar essas imagens e aproximar da câmera para mostrar, olha, vou trabalhar assim, olha, vou trabalhar isso aqui. Ou pode escrever na lousa, que vai ter um espaço lá para você escrever na lousa. Em inglês, tudo em inglês, hein? Tudo em inglês. Não fica no processo de desvendar o inglês, de traduzir. É você que dá fluidez. E alguns termos, palavras, sim, traduza. Mas não tudo, né? Que senão fica simples, né? É preciso fazê-los mergulhar no inglês, né? Então, identificar nos textos de publicidade e propaganda em inglês, ou convertidos para você em inglês, ou já em inglês, mas que sejam atualizados, ou seja, discussões que sejam próximas desses meninos do sétimo, do oitavo e nono ano, que eles consigam entender. Então, basicamente é isso. É até parecido com o anterior, só que no anterior eles estão no ensino médio, eles estão produzindo eles mesmos. E tem uma temática ali. Aqui, você vai chegar com alguns prontos. Como é uma aula lá no domingo, 12 minutos, e você não consegue falar, vou pedir para eles trazerem, você até pode fazer, pedir para eles trazerem. No seu plano, você pode escrever isso num processo de aula invertida. Legal, mas lá na hora você vai ter que ter os seus, né? Porque senão não dá para você trabalhar só com o imaginário. Você tem que ter os seus. O que você traz? Como é que você traz? Como é que você vai trabalhar com esses textos? E como é que eles vão entender esses textos? E você trabalhando com eles a partir da sua temática, né? Publicidade e propaganda, textos em inglês em que você vai trabalhando com eles para que eles entendam qual a linguagem que está ali, qual a dinâmica que está ali. E aí você vai trabalhar com eles. Olha, e estou até observando assim, para alguns de vocês que já trabalham em lugares que cursos de idiomas, né, de inglês, por aí e tudo mais, olha, parece até mais simples trabalhar nesse momento, desse jeito aqui, do que professores que muitas vezes estão na escola há muito tempo. O quarto ponto, a mesma coisa ali na cabeça, ciclo autoral mais uma vez, busque conexões com o TCA, ou seja, com algo da sociedade, que eu até falaria assim, volta lá no anterior. Então, como é que no TCA, de repente, eles estão auxiliando algum lugar a se desenvolver melhor? Como é que eles poderiam fazer, junto com você, buscar fazer uma propaganda, que seja da escola, não precisa da escola, uma propaganda da escola em inglês, entende? E agora sim, indo para o ponto 4. De novo, ciclo autoral, não perca de vista o TCA, não perca nunca de vista o TCA. TCA é um texto de intervenção, sempre texto, é um propósito de intervenção na sociedade. Com qual temática? Ciclo autoral. Compor textos multimodais, textos diferentes, então você pode compor grupos, pode trabalhar nos grupos. Ao formar os grupos, trabalhe sempre na perspectiva que discutimos aqui em alguma aula anterior, se não me engano, na segunda aula, o que sabe mais, com o que sabe menos de inglês, para compor, não é faz o grupo aí, você intervém como professor. No grupo você vai colocar quem sabe mais com quem sabe menos, para eles colaborarem uns com os outros.
textos diferentes em múltiplos modais, com propostas de intervenção sobre temas sociais relevantes. Temas sociais relevantes. Olha, parecido de novo com os anteriores. Portanto, se você fez um ponto, dá para desdobrar facilmente este ponto que você fez bem. Por isso o nosso foco essa semana é falar assim, vamos fazer 1 ou 2 pontos bem. Vamos fazer 1 ou 2, e troque comigo. Pelo WhatsApp você me manda e vai trocando comigo. Para que ele fique bem ajeitado, porque dá para desdobrar de acordo com o ciclo, de acordo com o que tem, com as propostas, nos outros pontos. Textos multimodais com proposta de intervenção sobre temas sociais relevantes, de forma a exercitar a participação político-cidadã. Então, ciclo autoral, vai lá no currículo da cidade, 7º, 8º e 9º ano, matriz de saberes, localiza a temática, busca os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, com código e tudo. Qual a expectativa da banca? Promover a escrita autoral desses textos em inglês. Escrita autoral são eles escrevendo. Escrita autoral desses textos em inglês. E esses textos, você deve fazê-los, movê-los a fazer propostas de intervenção sobre temas sociais relevantes. É parecido com alguns já anteriores que falamos, só que os anteriores estavam numa outra perspectiva. Agora, eles produzindo. Então, racismo, sexismo, xenofobia, todas essas questões que estão circulando neste momento e outras questões que estão circulando neste momento que são temas sociais relevantes, de forma a você, com a aula de inglês, em inglês, exercitar a participação político-cidadã do estudante. Como é que ele intervém sobre aqueles temas, neste caso sempre pensando, agora textos de autoria em inglês, para promover, olha, pode ser promover de novo um post, um PowerPoint, uma lâmina do PowerPoint, uma apresentaçãozinha simples, pode ser um cartaz, pode ser um banner, pode ser algo que ele crie, que ele, principalmente neste caso, com autoria, escreva em inglês. Legal. Ponto 5. Penúltimo ponto. Ponto 5. Neste caso, olha, ciclo interdisciplinar. O que é o ciclo interdisciplinar? 4º, 5º e 6º ano. Só para que todos saibam, né? O professor de inglês pode dar aula desde o 1º ano. O professor de inglês na Prefeitura de São Paulo dá aula desde o 1º ano. Portanto, desde o ciclo de alfabetização. O professor especialista de inglês, só para saber. Portanto, ele pode dar aula no ciclo de alfabetização. É um inglês muito mais simples, né, de coisas do cotidiano. É um inglês para brincar, mas vamos esquecer. Não é essa a proposta aqui. Qual é a proposta aqui, Anderson, objetivamente? Qual é a proposta aqui? Ponto 5. Ciclo interdisciplinar. 4º, 5º e 6º ano. Se ele pode dar aula desde o 1º, ele pode dar aula, sim. Aulas de inglês, e tem aula para ele de inglês no 4º, no 5º e no 6º ano. Não é nem projeto, é aula mesmo. É aula mesmo para todos os estudantes na cidade. No 4º, no 5º ou no 6º ano. Qual a temática? Então você vai lá no ciclo interdisciplinar, ou no 4º, ou no 5º ou no 6º. Busque essa temática no currículo da cidade. Atividades para reconhecimento da função e usos do presente do indicativo, né? Presente do indicativo, simplesinho, não, inglês base, né? Um inglês simplesinho, né? Mas já dá para formar sentenças, pequenas frases e tudo mais. Presente do indicativo. E aí o quê? Nesse presente do indicativo? Descrição de rotinas, coisas que a gente tem que fazer, um passo a passo, apresentação de pessoas, apresentação de um determinado pequeno fato, estudantes do ciclo interdisciplinar, ou no 4º ano, ou no 5º ano, ou no 6º ano. Então, localiza lá a temática, localiza os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento com código e tudo, coloca. Se você souber, desenvolve um pouquinho ali, dentro dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
se você quiser. Qual o objetivo? Expectativa da banca. O objetivo de desenvolver atividades para que o estudante reconheça a função e os usos do presente do indicativo. Em descrição de rotinas, descrição do que acontece num determinado momento, no dia, na aula, apresentar um colega, apresentar um grupo, apresentar o professor, apresentar a si mesmo, ou pequenos fatos do cotidiano. Então, entender atividades como locais de reflexão sobre o uso do presente do indicativo em inglês. E não só, olha escrito, hein? E não sobre o ensino da gramática tão somente. E não sobre o ensino da gramática não somente isso. Portanto, falar, escrever, falar, ouvir, falar e ouvir, falar e ouvir, falar e ouvir é o movimento central. Como é que você vai propor atividades que gerem formas deles descreverem rotinas, pessoas ou fatos em inglês usando o presente do indicativo. Em inglês. E no final do seu plano tem que ter a avaliação. E por fim, para fechar, o último ponto, né? 1 dos 6 cairá, pode ser este. O 6º ponto é uma aula para estudantes, de novo, do ensino médio. Então, tem que pegar o currículo da cidade, de ensino médio, chamado de linguagens, lá dentro tem o inglês, aí lá dentro, do inglês, você localiza lá a matriz de saberes do ensino médio, e vai buscar a seguinte temática: apreciar vídeos de diferentes continentes. Neste caso, apreciar vídeos, lá no dia da aula, no domingo, não tem como você projetar. Não tem como você mostrar. Então, você vai ter que demonstrar de maneira escrita. E lá na hora dizer que vídeos são esses que você selecionou em inglês de diferentes nações, continentes, países. Então, alguns exemplos, olha. Em língua inglesa. É um pouco para dizer que a língua inglesa está em inúmeros países do mundo, né? Na verdade, hoje, ela é a língua que é mais falada no mundo, né? É a língua referência mundial, né? Então, como é que esses países que já são de língua inglesa ou já usam a língua inglesa em larga escala, como é que esses vídeos desses lugares simples, não são complexos, né? Simples, podem ser apreciados em língua inglesa, com a perspectiva de ampliar repertório e acolher a diversidade. Ampliar a cultura, ampliar o repertório cultural e acolher a diversidade. Como é que... Então, acolher a diversidade não é só falar de Estados Unidos e Inglaterra, é falar desses outros vários lugares. Inclusive, nem fala aí, né? Mas nem está escrito aí, mas eu até falaria assim, inclusive vários países africanos que falam inglês. Não estão aqui, né? Mas vários países africanos falam inglês também. E outros países na Ásia também. Então, como é que esta diversidade aparece na sua proposta? Essa proposta é uma coisa interessante que vai aparecer na sequência, né? Então, você pode trazer vídeos de diversos continentes legais, mas daqui a pouco você vai ver que tem outras coisas que eles podem se apropriar também, e que você deve propor, não é só colocar do YouTube, do TikTok, não é só isso não, das redes sociais. É você também propondo, olha, tem este vídeo aqui do TikTok é legal, este não sei o que lá é legal, este do outro aqui é legal, desta outra rede social, então. Qual a expectativa da banca? Você situar, então, no currículo da cidade, de ensino médio, a temática, apreciar vídeos de diferentes continentes, nações, países, legal. E, na sequência, localizar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, com código e tudo, que se relacionam a este objeto. Apreciar vídeos de diferentes continentes, nações, países, Ok. E qual o objetivo? Propor atividades em que os estudantes apreciem, vejam vídeos
do YouTube que você está propondo, do TikTok, do Twitter, do Instagram, do TED Talk e outras redes sociais, então, de alguma rede social, de diferentes continentes, diferentes nações, de diferentes países. Alguns aqui estão só citados, né? Não precisam ser esses. Pode ser qualquer lugar do mundo cuja língua é inglesa, né? Eu mesmo falei de países africanos que falam inglês, né? Na África do Sul, na Nigéria, são alguns pequenos exemplos. Expresso em língua inglesa, em inglês. Então, não dá, no dia não dá para você projetar, então você vai ter que ficar explicando. A seleção é sua, mas na parte escrita dá para você sim colocar como referência. Dá para colocar esses vídeos como referência. Com a referência, né? Então pega toda a estrutura lá do YouTube, cola lá e coloca o título do vídeo como referência bibliográfica, para saber de onde está vindo. É uma pesquisa sua. Parte-se, então, expectativa da banca ainda, parte-se do entendimento do inglês como a língua franca. Então, a língua que se fala em muitos lugares, a mais falada no mundo hoje em dia, sem o privilégio de um dos usos ou variedades como padrão da língua. Não é o inglês da Inglaterra, não é o inglês dos Estados Unidos só, é como é que também tem inglês em tantos lugares do mundo, inclusive, né, as formas de falar se modificam, né? Ali, por exemplo, fala Caribe, né? Na Jamaica, por exemplo. Como é que... e aí as culturas modificam este inglês, né? Então, é língua franca de inúmeros países, em todos os continentes, línguas que são as principais, né, língua-mãe nesses países, né? E como é que este inglês, então, é trabalhado dentro de toda essa diversidade cultural. Então, evita-se atitudes imperialistas, não é falar que o inglês que se fala na Inglaterra é o certo, o inglês que tem nos Estados Unidos é o mais falado, não é isso, né? É falar como o inglês enquanto língua que se espalha como língua franca no mundo inteiro. Evitar atitudes imperialistas, de colocar o inglês só nos seus dois grandes centros, as variedades e usos diversos do inglês, né? Como é que se fala com essas diferenças de sotaque entre os lugares e como elas são interessantes, né? E é uma reflexão, a sua aula promove uma reflexão sobre as várias culturas se relacionando à interculturalidade, as várias culturas se relacionando à interculturalidade. Enfim, no final você tem que avaliar. Mas esse aqui é legal porque dá para você ir aproveitar em todos eles também dá. Mas eu falaria aqui dá para aproveitar ainda mais essas questões das redes sociais, né? Olhando o ensino médio, os outros também dá de outras formas. Mas aqui, de maneira focada, trabalhar vídeos de tantos lugares do mundo com este inglês em vários lugares do mundo, trabalhando um pouco da cultura desses lugares, não só dos grandes centros, né, do inglês, né, não é só Inglaterra e não é só Estados Unidos, então como é que ele está em outros lugares, em outros continentes, como é que há pequenas variações nas falas e nas formas de se comunicar em inglês, que são interessantes também. Dá para trabalhar até com música, né? Dá para trabalhar não com música inteira, né? Mas com trechos de música, aqui é assim, lá é de outro jeito, também dá. Também dá. Também dá. Então é isso, né? Eu só pediria assim, como tá aqui TikTok, você não vai ficar falando para os seus alunos fazerem dancinha. O objetivo não é fazer dancinha, né? O objetivo é se comunicar em inglês. Então você pode usar músicas e tudo mais lá do TikTok, pensar do TikTok, mas buscando essa questão de falantes ingleses, né? Em inglês em outros lugares do mundo. Enfim, é isso. Esta semana nós vamos trocar, e quanto mais trocarmos, melhor. Se eu, por conta da demanda até ontem, não consegui te dar a atenção, é hora de me cobrar essa atenção. É isso. Obrigado. Vamos juntos, vamos discutindo, então, esses planos e fechando essas propostas, enfim, de inglês. Valeu!